E aí, torcedor do Timão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Quando atingirmos a meta de 1000 inscritos, vamos sortear uma camisa oficial do nosso Timão. Sem mais enrolação, vamos às notícias. A Neoquímica Arena amanheceu envolta em um clima de tensão e expectativa. O Corinthians, clube de tradição centenária, estava prestes a viver um dos momentos mais emblemáticos de sua história. A notícia de que o dono do Paris Saint-Germain havia feito uma proposta bilionária para adquirir o Timão se espalhou como um incêndio, incendiando os corações dos torcedores e agitando os bastidores do futebol brasileiro. O magnata, conhecido por sua paixão pelo futebol e investimentos astronômicos, via no Corinthians uma oportunidade única de expandir seu império esportivo. A proposta não era apenas uma transação financeira, era uma promessa de transformar o clube em uma potência global, com investimentos em infraestrutura, contratações de peso e uma gestão profissionalizada. Nos corredores do Parque São Jorge, a diretoria se dividia entre a empolgação e a cautela. Aceitar a proposta significaria abrir mão de parte da identidade do clube, mas também poderia ser a chave para um futuro glorioso. Enquanto isso, a fiel torcida se mobilizava, organizando manifestações e debates acalorados sobre o destino do seu amado Corinthians. Em campo, o time buscava manter o foco. No Campeonato Brasileiro de 2025, o Corinthians ocupava a 11ª posição, com 15 pontos em 11 jogos, resultado de 4 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. A equipe precisava de consistência para subir na tabela e garantir uma vaga nas competições internacionais do próximo ano. Na Copa Libertadores, o Timão havia enfrentado desafios desde as fases preliminares. Após uma vitória suada sobre a Universidade Central da Venezuela, o Corinthians avançou para a terceira fase, onde enfrentou o Barcelona de Guayaquil. Apesar de uma vitória por 2-0 no jogo de volta, o placar agregado de 3-2 não foi suficiente para garantir a classificação, deixando o clube fora da fase de grupos da competição. A eliminação precoce na Libertadores aumentou a pressão sobre a diretoria e reacendeu o debate sobre a proposta do dono do PSG. Para muitos, a entrada de um investidor estrangeiro poderia ser a solução para os problemas financeiros e esportivos do clube. Para outros, era um risco à identidade e autonomia do Corinthians. Enquanto isso, nos bastidores, o empresário francês intensificava as negociações, prometendo investimentos imediatos em reforços de peso e na modernização do CT Joaquim Grava. Nomes como Pogba e outros astros internacionais começaram a ser especulados como possíveis contratações, alimentando ainda mais a expectativa da torcida. A possível chegada de estrelas internacionais dividia opiniões. Alguns torcedores sonhavam com um Corinthians galáctico, capaz de competir de igual para igual com os maiores clubes do mundo. Outros temiam que o clube perdesse sua essência, construída ao longo de mais de um século de história e conquistas. Em meio a esse turbilhão, o técnico Dorival Júnior buscava manter o elenco focado nos objetivos da temporada. Com uma campanha irregular no Brasileirão, o treinador sabia que precisava de resultados positivos para manter a confiança da diretoria e da torcida. A vitória no Campeonato Paulista, conquistada com uma atuação memorável de Memphis Depay, era uma lembrança recente do potencial da equipe. Memphis, aliás, se tornará um símbolo da nova era do Corinthians. Sua contratação havia sido um marco, demonstrando a ambição do clube em buscar jogadores de alto nível. Em campo, o atacante correspondia, sendo decisivo em jogos importantes e conquistando a admiração da torcida. Com a janela de transferências se aproximando, os rumores sobre possíveis reforços se intensificavam. A proposta do dono do PSG incluía a contratação de jogadores renomados, capazes de elevar o patamar do elenco. A expectativa era de que, caso a negociação fosse concretizada, o Corinthians se tornaria um dos clubes mais poderosos do continente. No entanto, a decisão final ainda estava por vir. A diretoria convocou uma reunião extraordinária para discutir a proposta e ouvir a opinião dos conselheiros e representantes da torcida. O futuro do Corinthians estava em jogo, e cada detalhe seria analisado com cuidado. Enquanto isso, a fiel torcida se mobilizava, organizando manifestações e campanhas nas redes sociais. O amor pelo clube era inegociável,
e muitos exigiam garantias de que a identidade e os valores do Corinthians seriam preservados, independentemente de quem estivesse no comando. A tensão aumentava a cada dia, com a imprensa acompanhando de perto cada movimento das negociações. Especialistas debatiam os prós e contras da proposta, enquanto torcedores aguardavam ansiosos por uma definição. O futuro do Corinthians estava prestes a ser decidido, e o mundo do futebol observava atentamente. No centro de tudo isso, o Corinthians seguia sua trajetória, lutando em campo e fora dele. A proposta bilionária do dono do PSG era uma oportunidade única, mas também um desafio à essência do clube. O desfecho dessa história ainda estava por vir, e todos aguardavam com o coração acelerado. Em uma coletiva de imprensa convocada às pressas, o presidente do Corinthians apareceu ao lado de membros do conselho e do departamento jurídico. O clima era tenso. Microfones tremiam, câmeras buscavam captar cada expressão. A proposta bilionária vinda do Oriente Médio havia sido formalmente recebida, e agora era preciso decidir o rumo da instituição. Ao mandatário corintiano, visivelmente pressionado, fez questão de ressaltar que a identidade do clube seria prioridade em qualquer negociação. O Corinthians é mais que um time. É um povo, uma história, uma cultura. Qualquer proposta que não respeite isso está automaticamente descartada, declarou, sob aplausos dos conselheiros mais conservadores. Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, o empresário catariano reiterava seu entusiasmo pelo projeto. Segundo fontes próximas, ele via o Corinthians como a chave para a expansão cultural e esportiva do futebol sul-americano, prometendo manter os símbolos, a torcida e a alma do clube intocados. Nos programas esportivos, o debate ganhava força. Comentaristas divergiam, alguns viam a proposta como a chance de ouro para o Corinthians se reinventar e alcançar patamares históricos, outros temiam que o clube virasse um laboratório europeu, distante de suas raízes populares. Dentro de campo, os jogadores sentiam o impacto do momento. Nos treinos, era possível perceber um ar diferente, um senso de urgência e inquietação. Líderes como Cássio, Fagner e Paulinho chamavam o elenco para conversas motivacionais, lembrando da responsabilidade de manter o foco em meio à ebulição dos bastidores. Em paralelo, os olheiros enviados pelo empresário francês faziam relatórios detalhados do elenco atual. A ideia era manter a base nacional, mas complementar com nomes de peso vindos da Europa e do mundo árabe. O Corinthians, nesse novo projeto, seria um elo entre continentes, uma fusão entre tradição e modernidade. O departamento financeiro do clube também entrou em campo. Com dívidas acumuladas nas últimas temporadas e receitas comprometidas, o aporte prometido parecia sedutor demais para ser ignorado. A projeção era de 3 bilhões de reais em investimentos diretos, além de um fundo anual para a base e estrutura. A torcida organizada, sempre presente nas decisões que moldam o clube, pediu voz. Reuniões foram marcadas com os dirigentes. A palavra de ordem era: aceitem o dinheiro, mas não vendam a alma do Corinthians. Havia um receio legítimo de que o clube se tornasse um mero ativo financeiro em um tabuleiro global. Com o Brasileirão ainda em andamento e confrontos diretos se aproximando, a pressão aumentava. O jogo contra o Palmeiras na próxima rodada seria decisivo, não só na tabela, mas também como termômetro do estado emocional da equipe e da torcida. Uma derrota poderia incendiar os ânimos e acelerar decisões. A imprensa internacional já tratava o Corinthians como o novo PSG da América Latina. Portais europeus especulavam sobre um possível intercâmbio entre jogadores dos dois clubes, além de amistosos de luxo na Neoquímica Arena. A marca Corinthians ganhava projeção mundial como nunca antes. Em meio a isso tudo, surgiram figuras públicas dispostas a defender o clube. Ex-jogadores, ídolos e até artistas deram declarações em apoio ou contrários à venda. A pauta, Corinthians bilionário ou popular, dominava os noticiários. Na base do clube, a notícia chegou como um vendaval. Jovens das categorias de base se perguntavam se ainda teriam chances em um clube que poderia se transformar em vitrine para estrangeiros. Os coordenadores, por sua vez, viam no investimento a chance de finalmente ter estrutura de primeiro mundo para formar novos craques. A votação do conselho estava marcada para o fim do mês. Até lá, tudo poderia mudar. Negociações, reações da torcida, desempenho em campo, cada detalhe pesaria na balança. Era um momento histórico, e todos os envolvidos sabiam disso.
O empresário do PSG se dizia disposto a comparecer pessoalmente a São Paulo, em um gesto de respeito ao clube e seus torcedores. A visita gerava expectativa, especulações e até receio de manifestações mais acaloradas. Mas era vista também como uma possível virada de chave nas negociações. A história do Corinthians sempre foi feita de desafios, superações e momentos emblemáticos. Agora, o clube vivia mais um capítulo decisivo. Se seria o início de uma nova era ou a reafirmação de sua essência, apenas o tempo diria. Olá, torcedor do Timão! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Notícias do Timão e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Corinthians de forma exclusiva. Bora continuar! O tão aguardado dia chegou. A Neoquímica Arena foi palco de um momento solene, quase cerimonial. Os conselheiros do Corinthians, reunidos em sessão extraordinária, iriam votar a proposta oficial do empresário bilionário ligado ao Paris Saint-Germain. A atmosfera era carregada. Dentro e fora do estádio, a fiel torcida se manifestava com faixas, gritos, cantos e lágrimas. Dentro do plenário, cada palavra pesava toneladas. O presidente abriu os trabalhos reafirmando que qualquer decisão ali tomada respeitaria a vontade do povo corintiano. Os conselheiros mais experientes lembraram da democracia corintiana, da resistência nos tempos de crise, das glórias conquistadas na raça. Após horas de discussões acaloradas e defesas apaixonadas de ambos os lados, chegou a hora da votação. O silêncio tomou conta do ambiente, como se o tempo tivesse parado. 1 a 1. Os votos foram sendo computados, sob olhares atentos e corações acelerados. Com uma maioria apertada, o veredito foi anunciado. A proposta seria aceita, mas com cláusulas rígidas de salvaguarda da identidade do clube. Entre elas, a manutenção do nome Corinthians, o respeito às cores, à torcida, aos símbolos e à história. O controle esportivo seria compartilhado por um comitê misto, garantindo autonomia técnica e cultural. Lá fora, parte da torcida vibrou. Outra parte chorou. O Corinthians dava um passo ousado em direção ao futuro, sem abrir mão do passado. Era o início de uma nova fase, cercada por promessas, desafios e muita expectativa. Na manhã seguinte, as manchetes estampavam um mundo. Corinthians se torna o maior investimento do futebol sul-americano. O mercado reagiu com euforia. Marcas internacionais já buscavam parcerias. Jogadores antes inatingíveis voltaram ao radar do clube. Dentro do CT Joaquim Grava, as reformas começaram imediatamente. Foram anunciados planos para um novo centro de treinamento de base, melhorias nas instalações e reforços de peso para o elenco. O Corinthians deixava de apenas sonhar, ele começava a se reerguer. Dorival Júnior, ao lado da nova diretoria técnica, reafirmou seu compromisso com o projeto. Prometeu manter o espírito guerreiro da equipe em campo e conduzir o clube com responsabilidade nesse novo cenário. A torcida, ainda em meio ao turbilhão emocional, começava a absorver a nova realidade. A desconfiança cedia espaço à curiosidade. E, aos poucos, a esperança. Afinal, o que todo corintiano deseja, acima de tudo, é ver o clube forte, vitorioso e respeitado. O futebol brasileiro, por sua vez, estava diante de um divisor de águas. A venda parcial do Corinthians para um investidor internacional bilionário acendeu alertas e inspirou debates em outros clubes. O modelo de gestão do Timão passaria a ser observado de perto, copiado por uns, criticado por outros. No meio disso tudo, uma certeza se destacava: o Corinthians, com toda sua complexidade e paixão, havia entrado em uma nova era. Uma era que exigiria vigilância, participação e, acima de tudo, amor da fiel torcida. Se o caminho era incerto, o espírito do clube permanecia o mesmo. A alma do bando de loucos resistia. Vibrava. Pulsava. Por que mais do que um clube? O Corinthians é sentimento. É sentimento, não se vende. Ele apenas se transforma, para continuar vivo em cada grito, cada lágrima e cada nova conquista. Na arquibancada, um torcedor segurava uma faixa que resumia tudo. Asterisco podem trazer bilhões. Mas o Corinthians é nosso. Asterisco. É assim, em meio a aplausos, dúvidas e promessas, o Timão seguia seu rumo. Reescrevendo sua história. Sem nunca esquecer de onde veio. Trazemos notícias atualizadas do Timão todos os dias.
Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Corinthians. Até o próximo vídeo.